Voltamos nós para a nossa segunda parte. Novamente você pode ver na Escritura Sagrada, abrir sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 1, dos versículos 4 a 8. Esses versículos iniciais, e como eu disse, o primeiro capítulo, é de extrema importância para tudo o mais que o apóstolo João vier a nos dizer. Ele nos diz, como eu terminei a nossa primeira parte, que a saudação é em nome da Santíssima Trindade. Ele faz uma saudação desproporcional. Por que essa saudação é desproporcional? Porque aquilo que se fala sobre o Filho é muito mais que aquilo que se fala sobre a pessoa do Pai e sobre a pessoa do Espírito Santo. Obviamente, porque o texto ele é cristocêntrico. O livro do Apocalipse é um livro cristocêntrico, assim como a Escritura inteira. Ele não é totalmente cristológico, há uma diferença, a linha é um pouco tênue, mas ele não é tão cristológico como, por exemplo, Colossenses, como, por exemplo, Hebreus, mas é um texto cristocêntrico. Então, dos versículos 4 a 8, preste atenção, eu vou reler rapidamente, para que você veja a desproporcionalidade entre o que ele fala sobre o Pai, o que ele fala sobre o Espírito e aquilo que ele fala sobre... E aquilo que ele fala sobre o Filho. João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que era, que é e que há de vir. Essa é a saudação do Pai. E depois ele continua, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Essa é a parte do Espírito Santo. É bem curta. Pode aumentar o microfone, por favor? Um pouco. O microfone. Oi. Um pouquinho. Oi. E a partir do versículo 5, para ficar um pouco distante dele, e a partir do versículo 5 ele diz: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reinos, sacerdotes. Você vê que é completamente desproporcional que ele fala sobre o Pai, sobre o Espírito, e aquilo que ele vai falar sobre o Filho é desproporcional porque, de novo, é um texto cristocêntrico. Todas as coisas que se seguem no livro de Apocalipse só são possíveis por causa da obra do Filho. Então, é lógico que o Filho tem um papel central e também nos demais escritos joaninos. Por exemplo, quando ele escreve o Evangelho, ele começa num tempo antes do tempo. Como é que se começa Gênesis? Gênesis começa no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então nós temos ali o princípio criacional do tempo e do espaço, né? Para quem estuda física, por exemplo, o tempo e espaço está ali. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas quando nós lemos João, o Evangelho, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, e a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a luz que vinda ao mundo ilumina todo o homem. Ele está falando sempre sobre o Cristo. Ele é completamente cristocêntrico em todos os seus textos, tá? Então, por isso nós vemos aqui uma desproporcionalidade intencional do apóstolo ao apresentar a pessoa de Jesus Cristo. Por isso, não sei se você prestou atenção, mas o nome que eu dei a essa série de estudos que você tem aí, eu acredito que em mãos,
ele venceu, eu venci sozinho, não é? Que é aquilo que Jesus Cristo poderia, não é? Essa é uma frase, obviamente, um título que eu criei. Jesus poderia ter dito isso, né? Eu venci sozinho. Você vai perceber que todas as coisas existem e são possíveis por causa da vitória de Jesus. Eu não fiz absolutamente nada, nem vocês fizeram, mas ele fez a obra completamente só. Então, ele vence sozinho, e por causa dessa vitória solitária do Messias, é que todas as coisas são possíveis, inclusive a escatologia. Então, acompanhe comigo. Olha, um resumo do que vem em seguida, que é dos versículos de 4 a 8, pode ser descrito da seguinte forma. Tá? Primeiro, o livro é direcionado às 7 igrejas, a saudação em nome da Santíssima Trindade. Além disso, a parte mais longa dessa saudação destaca a pessoa e obra de Jesus Cristo. Ele não fala só sobre a pessoa, mas ele também fala da obra. Quando é que ele fala da obra? Ele diz, olha, pelo seu sangue. Quando ele diz isso, tudo aquilo que faz parte da obra do Senhor Jesus, tá? Até a cruz, dentro dessa pequena expressão, ele coloca toda a obra de Jesus. E termina com o que a gente chama de imprimatur. Tá? Imprimatur é a palavra latina para carimbo. Tá certo? Então é a palavra latina para carimbo. Termina com um carimbo, né? A autenticação divina, com vistas a dar esperança a um povo perseguido e oprimido pelos ímpios. Tá? Imprimatur, muito bem, não está em itálico lá, mas é itálico aqui. Qual é a imprimatur divina? É o versículo 8. Veja o versículo 8. Diz assim: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Então é como se Deus, de fato, colocasse um selo, né, um carimbo, assim. Podem crer que é desse jeito mesmo, tá? Carimba, isso é imprimatur divina, tá bom? Ainda mais. Por que é que ele escreve dessa forma? E aqui eu quero entrar nas questões das 7 igrejas, rapidamente, antes de nós irmos para os capítulos 2 e 3. Ele escreve e dá essa imprimatur divina porque a história está sendo conduzida pela Santíssima Trindade. A visão que João quer passar para as igrejas perseguidas ali é que a história, quem determina a história não é o Império Romano. Quem determina a história não são os Césares, tá? Não era Augusto César, não era Domiciano, provavelmente escreveu na época do imperador Domiciano. Então, não é Roma quem determina o curso da história. Quem determina o curso da história é a Trindade Santa, é o Deus que criou os céus e a terra. E ficar sabendo disso é fantástico, é maravilhoso ficar sabendo disso. Porque você imagina um povo sendo perseguido, espoliado, despojado, sendo mortos de todas as formas mais cruéis possíveis, e de repente eles recebem o livro do Apocalipse com a imprimatur divina dizendo: eu estou de olho em vocês. Eu estou vendo tudo isso que está acontecendo. E eu sou o alfa e o ômega. Tá? Uma breve palavra aqui sobre alfa e ômega. Tá? Depois nós veremos mais. Mas alfa e ômega significa aquele que... Alfa e ômega é a primeira letra e a última letra do alfabeto grego, óbvio. Mas o que Deus diz é que ele governa desde o início, ele governa o início, o fim e o que está no meio. Tá? Então é assim, eu sou o A e o Z. Significa que eu governo o B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, entendeu? Então quando ele diz sou o alfa e o ômega, significa não se preocupem, eu governo
tudo que está acontecendo. De novo, se você é um cristão sendo perseguido, você não pode dizer que é cristão, ou você já teve parte dos seus bens expoliados pelo império, parentes seus já morreram, seus filhos foram jogados aos leões, e você recebe uma mensagem do Deus vivo, do próprio Deus, dizendo: eu governo a história, é para deixar os corações dos cristãos felizes e esperançosos. Deus governa a história. Ainda mais, irmãos, você consegue perceber que a história está sendo conduzida pela mão de Deus? Essa é a pergunta que eu faço aí. Nossa pequena fé, vez por outra, não nos deixa perceber isso, e nós acabamos entrando num poço escuro de desesperança. Em certa medida, isso é natural, porque nós somos pecadores, então é natural que haja isso, não é? Mas não é normal ficarmos sempre assim. Não é normal pensarmos que a história está à deriva, e quando isso estiver acontecendo com você, é bom dar uma lida aqui em Apocalipse 1, do 4 ao 8. Tá certo? Próximo. A saudação que vem do Pai é exatamente a fonte de onde vem a mensagem de João. João não está falando no nome dele. Sim, eu, João, venho por meio desta dizer que eu mesmo estou dando esperança a vocês. Ora, quem era João? João era um velhinho de 96 anos, 95 anos. Então, se você fosse olhar apenas com um olhar humano assim, João não tinha esperança para dar nem a ele mesmo, não é? Quanto mais para igrejas. Então, quando se fala primeiro do Pai aquele que era, que é e que há de vir, é referência ao nome de Deus, né, que eu disse que pode ser lido como Yahweh ou Yahvé. Quando ele fala com Moisés, lá no texto de Êxodo capítulo 3, versículo 14, ele diz: eu sou quem eu sou, tá? Mas existe uma parte final aí que não está no texto, que é aquele que há de vir. Ou seja, aquele que há de vir significa que Deus não é apenas aquele que era e aquele que é, mas aquele que no futuro, tá, ele trará esperança para o seu povo. Ele vai intervir na história de um modo definitivo. E isso também é uma mensagem fantástica para um povo perseguido. Então eu coloco assim: a fórmula há de vir ressalta a principal ênfase do livro. Então essa fórmula há de vir é uma ênfase do livro inteiro, porque o livro inteiro trata desse resgate final que o Senhor Jesus Cristo fará e tornará real na vida da igreja, na vida do seu povo. É a intervenção definitiva de Deus na história. E nesse caso aqui, iminente, se você olhar da perspectiva divina. Porque se você dissesse lá no primeiro século: nós estamos no ano de 2022 e nós estamos lendo o mesmo texto que vocês, então óbvio que essa perspectiva puramente humana, eles iam dizer: vocês ainda estão esperando 2022 anos depois, então Jesus não volta mais não. A promessa dele era mentirosa ou minguou. Não, mas é a história de Deus, e é de um ser que está fora do espaço-tempo. Então, se ele está fora do espaço-tempo, como dizem alguns teólogos sistemáticos, né, Deus vive um eterno presente. Deus vive um eterno presente porque ele não olha para passado nem futuro, porque para ele essas coisas simplesmente não existem, como dizia o padre Quevedo, né? Isso não existe. Tá certo? Do Espírito Santo também procede essa mensagem, tá? A expressão 7 Espíritos, eu já falei
que é uma expressão que denota o Espírito Santo, que está em todos os lugares, ele age em todas as coisas para o bem do povo de Deus. É a presença do Espírito Santo que garante perseverança à igreja, bem como a vitória final sobre o mal. A nossa teologia só funciona se ela for trinitariana. Nossa teologia, ela só tem sustância, de fato, se for trinitariana. Porque o Pai faz determinadas coisas, o Cristo outras e o Espírito outras. Veja que é o Espírito quem dá poder à igreja, não apenas para testemunhar, porque o Espírito Santo seria dado. Jesus disse: olha, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, né? O Espírito Santo apontando para Jesus. E Jesus, outrora, disse aos apóstolos o seguinte, em Mateus, no capítulo 16, quando ele pergunta: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E os apóstolos se voltam para ele e dizem: alguns dizem que o Senhor é Elias, e outros dizem que o Senhor é Jeremias, ou João Batista, ou algum dos profetas aí, desses das antigas, né, que ressuscitou. Tudo bem, isso é o que o povo diz, mas vocês, tá? Vocês 12 aí, vocês dizem o que acerca de mim? Aí Simão Pedro se volta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. E eu te digo: tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, quem é aquele homem? E o Espírito Santo vem para quê? O Espírito Santo vem para dar testemunho. Esses são os 7 Espíritos. Eu disse na nossa primeira palestra que, quando eu li esse texto pela primeira vez, eu achava que havia 7 Espíritos Santos, porque Deus só tinha nos revelado um até agora. Então no céu a gente ia saber dos outros 6, mas porque eu não entendi a linguagem simbólica dos 7. Quanto à questão do Filho, eu já naveguei por essas águas aí com vocês, porque eu estou sempre apresentando a pessoa de Jesus como o fulcro, né, da mensagem apocalíptica, mas eu quero só ver com vocês 3 características que aparecem no texto dos versículos de 4 a 8. A primeira característica é que ele é chamado de testemunha fiel. Jesus é chamado de testemunha fiel. É aquele que permaneceu firme até a morte, nunca se negou a fazer a vontade do seu Pai. Então ele é a testemunha, e ele é aquele que é fiel. Havia testemunhas fiéis de Jesus? Claro, existem testemunhas fiéis de Jesus no mundo, óbvio, mas quem é a testemunha fiel? Jesus é a testemunha fiel. E em segundo lugar se diz que ele é o primogênito dentre os mortos. Que primogenitura é essa? Se Lázaro ressuscitou primeiro que Jesus, Que primogenitura é essa? Se Jesus ressuscitou outros mortos. Então, que tipo de primogenitura é essa que o Senhor Jesus tem, mas que outras pessoas foram ressuscitadas antes dele? Ora, essa é uma primogenitura para se habitar nos novos céus e na nova terra. Jesus ressuscitou com um corpo glorificado. Então, Jesus é o único que está adaptado à realidade por vir. Você não pode morar lá ainda, nem eu posso. É uma questão de adaptabilidade. Seria como se nos jogassem no mar e quisessem que nós começássemos a respirar oxigênio, o oxigênio que tem na água. Não dá, a gente não tem guelra, para fazer isso. E nem se pode tirar os peixes da água e querer que eles vivam respirando o oxigênio que a gente respira, porque eles não têm um sistema
respiratório como o nosso. Então, quando Jesus é chamado de primogênito dentre os mortos, ele tem essa primogenitura porque ele ressuscitou, sendo o arquétipo de todos aqueles que vão ressuscitar depois, com corpos glorificados. Tá? Porque muitas seitas, inclusive, arguem isso, né? Dizem, a Bíblia diz que Jesus é o primogênito dentre os mortos, mas outros ressuscitaram primeiro. Aí, se você não conhece o argumento dessa, que tipo de primogenitura é essa, você acaba ficando, né, assim, você não tem resposta. Meu Deus, realmente, né? Lázaro ressuscitou primeiro. E agora? Para quem é que eu vou ligar para tirar essa dúvida? Não, a primogenitura é outro tipo de primogenitura. Tá bom? Eu já disse que esse texto termina com a imprimatur divina. E eu quero que você abra agora capítulo 1 e nós vamos para os versículos de 9 a 20. Tá? Muito bem. Os versículos de 9 a 20. Irmãos, daria 17 palestras só entre os versículos 19 a 20, viu? Ou só entre os versículos de 9 a 20. Tá? É muita coisa. Mas é muita coisa, né? Mesmo. Vamos ler e nós vamos para o nosso resumo. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus, do testemunho de Jesus. Ou seja, ele estava preso e perseguido porque ele era um pregador do Evangelho. Ele era um cristão. E ele era o último bastião, tá, dos apóstolos, do chamado colégio apostólico. Era o último que estava vivo. Então, ele era a autoridade. Se você conhece as cartas de João, né, que vem aí um pouco antes do Apocalipse, João escrevia assim: o presbítero, a igreja, tal. O presbítero. O que é que isso significa? Significa que ele não precisava dizer nem o nome dele. Quando ele escrevia o presbítero, tá? É mais ou menos como a gente diz assim, fulano é o cara. Então ele se identificava assim. Você pode abrir a sua Bíblia aí, volta algumas páginas e ver a segunda epístola de João, só o primeiro versículo, a segunda epístola e a terceira epístola, tá, de João. Quando ele começa, ele já diz, segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 1, o presbítero, a senhora eleita. E na terceira carta, vai para uma página depois, ele também já se identifica o presbítero, ao amado Gaio. Tá? Então, ele era o presbítero. Ele era o último, né, dos apóstolos. Isso é importante porque ele se coloca no mesmo nível daqueles que estão sendo presos. Ele não se coloca acima, mas ele diz: eu sou irmão vosso, companheiro de vocês na tribulação, tá? Eu estou sendo perseguido do mesmo jeito, inclusive eu estou até preso. Estou aqui na ilha de Pátimos, preso por causa de Jesus Cristo, por causa do Evangelho de Jesus. Então, agora, João, eu escrevo o seguinte, ele para de falar, depois, ele diz no versículo 10, achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Então, aqui ele para de falar e passa a ouvir alguma coisa, mas é importante que você grife na sua Bíblia, achei-me em espírito. Em espírito é uma chave hermenêutica para que você não erre ao interpretar Apocalipse. Em espírito significa o seguinte:
Grosso modo, significa eu não estava em mim. Eu não era dono mais dos meus sentidos. Tá? Não é que João virou um ser irracional, não é isso. Mas a consciência dele foi elevada a um nível completamente outro, desconhecido. É exatamente por isso que essa é uma das chaves de leitura do Apocalipse, para que você não pense que de fato existam cavalos com cauda de serpente, porque não existe. Tá? E não existem gafanhotos com cabelos de mulher. Tá? Seus cabelos enormes, né? Alguns até deram luzes nos cabelos. Não existe isso. João estava em espírito. Tá certo? Então, se você não pega isso aí logo no início do livro, aí você vai dizer, não, porque no fim dos tempos gafanhotos virão e eles vão ter cabelos enormes e vai sair alguns cavalos, não sei de onde, mas esses cavalos vão ter rabo e os rabos vão sair picando e tal. Aí os cristãos são loucos. Realmente os cristãos são pirados, não é? Então lembre-se disso. Achei-me em espírito. Ele vai dizer isso de novo, tá, gente? Ele vai dizer isso de novo, mas que você comece a perceber isso a partir de agora. Eu ponho da seguinte forma ainda. Agora João para de falar, passa a ver, a ouvir. Em sua visão ele contempla Jesus, o Messias, não mais como conhecera nas ruas poeirentas e quentes da Galileia, mas como Cristo glorificado. E este Messias glorificado está conosco, ou seja, com seu povo. Não estava somente com o povo do primeiro século, mas continua hoje com os seus. O tema, portanto, que encerra esses últimos versos do capítulo 1 de Apocalipse pode ser resumido na expressão: o Cristo glorificado está conosco. Exatamente isso que Jesus quer dizer. Vamos completar a leitura até o versículo 20. Achei-me em espírito, versículo 10, no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem. Ou seja, ele não era bem um ser humano, tá? Filho de homem aqui tem praticamente 2 significados, que seria o filho do homem de Daniel, e também o que a gente chama em hebraico de Ben Enosh, que era aquilo que se dizia para Ezequiel, que é um homem, um ser humano como qualquer outro ser humano. Ele diz que viu alguém semelhante a um filho de homem. Mas veja como é que ele descreve: com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. Vocês estão se lembrando que João está tendo uma visão, né? Tá certo? Senão vocês vão pensar que quando Jesus abre a boca sai uma espada. Tá? Lembrem-se que João está numa visão. De novo. O seu rosto brilhava como o sol, na sua força o sol do meio-dia. Significa, o que João está querendo dizer aqui é: eu não consegui olhar para a cara dele. É só isso que ele está dizendo. Eu não consegui. Tá? Ele está dizendo, quando você já tentou olhar para o sol, não dá, queima. Tá? Não tente.
Essa frase aqui não é assim, eu olhei e percebi que o rosto dele brilhava como o sol do meio. Não, não é isso que ele está dizendo. Tá? O que ele está dizendo é exatamente o contrário. Eu tentei olhar e não consegui olhar, porque brilhava como o sol do meio-dia. E mais, quando o vi, caí a seus pés como morto. Eu me lembro de muitas músicas evangélicas de hoje, e de muitas pregações de pregadores coach, assim, quando eu vi Jesus, assim, eu vou dar um abraço, né, um cheiro, eu vou pedir para ele me ninar. João, na sua visão, ele não consegue nem olhar, tá, para Jesus, ele não consegue nem falar, ele simplesmente cai, pá, estatelado. Mas nós não, assim, nós vamos ser ninados, ele vai nos colocar no colo, fazer cafuné, tá certo? Oh, Jesus, como o Senhor é lindo, dá um beijinho de um lado do outro e tal. João está dizendo, gente, tá, é santidade demais, né? Você tem ideia. Então, quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas. Isso aqui é muito lindo. Tá? Eu disse que aqui tinha muita coisa, né? Então vamos, senão eu me empolgo. Não temas, eu sou o primeiro e o último. Ou seja, eu sou o alfa e o ômega. Não tenha medo, eu estou no controle. E eu sou aquele que vive. Aqui ele não está dizendo, eu estou vivo. Isso aqui é fantástico também. Né? Sobre isso aqui eu preciso falar. Ele não está dizendo eu estou vivo. Ele diz eu sou aquele que vive. É completamente diferente de eu estou vivo. É como se ele estivesse dizendo assim, a vida eu sou a própria vida. As outras vidas são derivadas de mim. Eu estou vivo, eu sou aquele que vive e não o simples estou vivo. Você pode dizer eu estou vivo, tá? Mas Jesus é aquele que vive. E mais, eu estive morto. E João sabia muito bem disso. Mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Ou seja, Jesus está dizendo, eu venci essas coisas, não precisam ter medo da morte, nem medo do inferno, porque quando eu venci, chave significa autoridade na literatura rabínica do primeiro século, tá? Praticamente entre os anos 300 a.C. até o ano 200 depois de Cristo. Essa era uma linguagem comum entre os judeus, entre os rabinos. Jesus inclusive disse isso a Pedro, eu citei o texto agora, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Ou seja, é uma espécie de autoridade, tá, sobre alguma coisa, ou um ensino para você destrancar alguma coisa, né? Eu vou te dar um bizu, tá? É assim que os professores dizem aos alunos, né? Seria assim, olha, quando você via alguma coisa ali na prova do vestibular falando sobre cana-de-açúcar, no Brasil você marca Holanda. Pronto. Recife, cana-de-açúcar, qual é a opção? Holanda. Tá? Então isso é uma espécie de chave. Então o que Jesus diz assim eu tenho soberania, autoridade sobre a morte, sobre o inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. O que Jesus está dizendo, veja que João vê o Senhor com 7 estrelas na mão direita, ou seja, eu governo isso, e ele passeando entre os candeeiros que representam as igrejas. As 7 igrejas foram citadas aqui anteriormente,
ele anda sobre as igrejas dizendo: eu cuido, eu vigio a minha igreja, eu conheço a minha igreja, não apenas a igreja ali do primeiro século, que estava sendo perseguida, mas a igreja de todos os séculos. Então ele tem autoridade e ele também é o vigilante. Tá certo? Nós vamos para o capítulo 2. Todas essas partes aqui essas partes estão no material de vocês, tá? Eu quero só dar uma parada aqui no ponto 3, rapidamente. As características desse homem revelam seu poder, que seriam as características que João viu quando... eu costumo dizer que ele viu a silhueta, não é, de Jesus. Ele ouviu a voz por detrás, como de muitas águas. Ele vira para olhar, só que ele não consegue, né? Ele descreve o que ele... Quando ele vira, ele cai. Mas há uma descrição de algumas coisas. Então, ele tem vestes longas e um cinturão que circunda seu peito. Essa era a roupa típica do sumo sacerdote que ministrava no templo. Roupa típica. Então, o que João está querendo dizer com isso? Tá? Jesus, sumo sacerdote. A gente vê isso no livro de Hebreus. Jesus é nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é o sumo sacerdote, só existe ele que media nossas relações com Deus. Aí eu coloco também aquele que intercede pelo povo e que toma o lugar do seu povo. Esse era o papel do sacerdote. Em seguida temos uma combinação de imagens que não retratam ou seja, de Jesus, aparência, mas o seu poder e a sua glória, que é essa imagem aqui. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve. O que significa isso, irmãos? A brancura vai significar quase sempre pureza e santidade, tá? 95% das vezes que aparecer no Apocalipse. Então ele vê Jesus não mais como o Galileu lá das ruas poeirentas da Palestina, mas ele vê alguém cujos cabelos são brancos como a alva lã. Mesmo é visto lá em Daniel, capítulo 7 de Daniel, aquele que é o filho do homem, significando pureza, sabedoria também. É um ancião de dias, tá? Ele não precisa que ninguém lhe diga nada, porque ele conhece todas as coisas. E mais, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e voz como de muitas águas. Olhos como chama de fogo tem muito a ver com o que a gente chama doutrina da onisciência. Significa dizer que Jesus, ele não pode ser enganado pelas aparências. Ele tem olhos perscrutadores, e fogo também tem a ver com juízo, com julgamento. Então ele sabe exatamente quem você é, ele sabe exatamente o que é a igreja, as características positivas e negativas da sua igreja, do seu povo. Nada foge aos seus olhos. Isso é o que significa o olhar de fogo, tá? Ele tanto sabe como julga. E mais, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Aqui nós temos duas interpretações possíveis. A primeira interpretação é: os pés ou as pernas, as partes inferiores, são como o bronze numa fornalha, como se você estivesse tirando um metal de algum lugar muito quente e ele ainda estivesse, tá, em brasas.
como se fosse numa fabricação de espada, você já viu, né? Tira ali e o ferreiro bate, ainda está vermelhinho, incandescente. Então, João vê essa imagem, tá? Há uma interpretação que diz que isso significa caminhos retos, caminhos inabaláveis, ou seja, o caminho de Jesus foi sempre um caminho de santidade. Eu acho essa interpretação fraca, tá? Eu não estou dizendo que não é possível que essa interpretação não esteja dentro do todo, mas eu acho a interpretação fraca pelo contexto em geral. O contexto parece muito mais um contexto de julgamento, um contexto no qual Jesus se apresenta como aquele que tem autoridade para julgar e condenar. Inclusive, quando a espada sai da boca dele, é uma espada de dois gumes, que era uma espada utilizada para se matar, era para pena capital. O Império Romano usava para pena capital. Então, eu prefiro a segunda interpretação dos pés de bronze polido, que seria a capacidade e a autoridade de esmagar qualquer coisa que se lhe opuser. Ou seja, já não tem nada a ver com o Jesus que João andou quando era criança, né? Quando era jovenzinho. Se João foi o mais jovem dos apóstolos e viu Jesus ali em fraqueza, viu Jesus andando, suando, bebendo água, tendo que comer, tendo as necessidades como de um ser humano, mesmo sendo o Verbo de Deus. Essa visão que João tem agora já não tem mais nada a ver com o que ele viu outrora, mas alguém que tem autoridade para pisar sobre os seus inimigos. E esta interpretação, que é a minha interpretação, a minha interpretação favorita, né, desse texto, existem outros textos dentro do livro do Apocalipse que podem fundamentar, inclusive fora do livro do Apocalipse, como Isaías capítulo 63, mas na frente a gente vê isso. Ainda mais, se diz que a voz dele é uma voz como de muitas águas, ou seja, essa voz é uma voz poderosa e de grande autoridade. Existem alguns comentaristas que dizem que João, quando fala sobre essa questão de voz de muitas águas, ele está se lembrando do som que ele mesmo ouvia quando estava em Patmos. Porque Patmos era uma ilha que ficava distante, era uma ilha cheia de pedras, para você chegar até a ilha era difícil, e quando as ondas muito fortes batiam nas pedras, era um som estrondoso na ilha toda. Então, ele está aqui dizendo, olha, a voz deste Cristo glorificado é uma voz tão poderosa que parecem as ondas quando quebram nas pedras aqui. É uma interpretação possível, tá? Uma interpretação possível. Mas o que ele quer dizer, tá, é que essa voz do Senhor é uma voz cheia de autoridade, tá certo? Agora sim, nós podemos entrar nos capítulos 2 e 3. Nós vamos apenas entrar nos capítulos 2 e 3. O Apocalipse foi escrito para essas 7 igrejas que nós vamos iniciar os estudos agora. Significa que cada igreja dessa recebeu o texto do Apocalipse. O texto foi lido para essas igrejas. Então nós temos uma epístola
como eu disse no início, o Apocalipse é uma grande carta que vem por meio do servo, que é João, mas por detrás de João nós temos a Santíssima Trindade, enviando uma carta, uma missiva para o seu povo, para a igreja, mostrando de fato quem é Senhor, quem é Rei, quem tem autoridade, quem conduz a história e como é que essa história, entre aspas, vai acabar. E como é que uma nova história vai se iniciar. Muito bem, qual é o tema das 7 cartas? As 7 cartas elas têm uma temática comum, tá? Não apenas cada carta tem suas questões idiosincráticas, porque cada carta, por ser para uma cidade diferente e para igrejas de contextos diferentes, havia idiosincrasias. Então ele não poderia dizer para Éfeso o mesmo que ele diz para Pérgamo, e assim o mesmo que ele diz para Tiatira, e o mesmo que ele diz para Laodiceia. Não. Existem idiosincrasias, mas existe um tema geral para essas cartas. O tema seria mais ou menos a fidelidade da igreja de Cristo no meio do paganismo. Porque todas essas igrejas, por maiores que fossem as diferenças culturais de cada região ali, mas todas essas igrejas estavam no mundo, no planeta Terra. Havia perseguição do mesmo jeito, havia paganismo por tudo que é lado, havia a possibilidade de você cair em pecado, havia a possibilidade da igreja ser infectada por pecados que entrariam sorrateiramente dentro do corpo de Cristo e destruí-lo por dentro como um câncer. Então, de modo geral, nós temos este tema para os capítulos 2 e 3, que é a fidelidade a Cristo em meio ao paganismo, tá bom? Eu coloco aí o seguinte, esse Bill, tá? É o professor G.K. Bill, escreve que as cartas às 7 igrejas, isso mesmo, as cartas às 7 igrejas, Cristo incentiva as igrejas a testemunhar, adverte-as contra comprometer-se com o mundo, exorta-as a ouvir e aconselha-as a superar o compromisso com o mundo para que herdem a vida eterna. A fim de se entender as mensagens a cada uma das 7 igrejas, é essencial conhecer suas histórias, e aí suas história das cidades, tá, gente? História das cidades. O texto não ficou tão claro, mas seria a história das cidades, do contexto das cidades. E eu vou falar sobre isso amanhã. Então, a fim de se entender as mensagens a cada uma das igrejas, é essencial conhecer suas histórias, contextos políticos, sociais, assim como a própria geografia local. Tem cartas que ele vai dizer, olha, é o seguinte, eu conheço o templo de Satanás que tem entre vocês. Eu sei que aí é uma questão geográfica. A cidade era muito alta e existia um templo dedicado a Zeus, numa colina que era a colina mais alta de uma cidade que já era alta. Então é uma questão geográfica. Se você não sabe disso, tá? Você sabe que tinha algum problema, mas você não sabe de fato que problema era, tá? Então eu até coloco aí o seguinte, olha, sem cometer exageros, posso afirmar que
Se o leitor moderno não souber certas informações sobre as cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo e as demais, será impossível entender o que o Senhor lhes diz por meio de João. Impossível mesmo. Porque são cartas endereçadas a igrejas que estão em cidades específicas. Nós estamos hoje aqui no Juazeiro do Norte. Se João estivesse escrevendo para essa igreja, ele dissesse: eu sei que aí entre vós foram construídos 2 templos a Satanás. Ou o povo dessa cidade adora duas espécies de demônios. Um do gênero masculino e outro do gênero feminino. Aí você ia lembrar do horto, com o padre Cícero, ia lembrar da estátua de uma santa que houver. Isso não poderia ser, essa carta não poderia ser a mesma enviada para Várzea Alegre, de onde eu venho. Lá se falaria talvez de fofoca. Eu sei que vocês habitam numa cidade onde existem línguas de 3 metros. Então, é a peculiaridade da cidade. Então, as cartas às 7 igrejas vão tratar dessas coisas. Se você não conhecer algumas dessas peculiaridades, você vai compreender que havia problemas lá, mas você não vai compreender a profundidade do problema. Não vai conseguir fazer o diagnóstico do real problema. Por hoje é só. Amanhã nós continuaremos. Eu peço que os irmãos leiam Apocalipse capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, até o 22. Leiam Apocalipse todo 5 vezes hoje à noite, antes de dormir, para a gente poder avançar com celeridade amanhã. Deus abençoe vocês. Até amanhã, se Deus quiser.